Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, muito bom dia. Eu me chamo Fernando, sou docente da Universidade Federal do Sul da Bahia, relacionado com a área de microbiologia, e estamos aqui hoje para essa aula pela Telesaúde de Goiás a respeito de doenças microbianas da pele e olhos, tá? Causadas por bactérias. Então, para iniciar esse tópico, né, vinculado a uma base microbiana, é interessante que nós falemos um pouco, né, sobre a estrutura, né, a nossa pele. Começando, que eu acho que é o importante, é relacionado à extensão da pele, porque às vezes a gente tem a pele recobre todo o nosso corpo, mas ela tem em torno, né, num adulto com uma estatura mediana, de 1,9 metros quadrados. Tá? Então, é uma área de extensão grande e uma espessura que pode ser ali de 0,05 milímetros até 3 milímetros. Então, ela contém, né, uma divisão em duas principais partes. Então, nós temos a epiderme, que é a camada mais externa, que tem várias camadas epiteliais, e é essa camada nossa, da nossa pele, a mais externa, tá? E você tem também o que nós chamamos de extrato córneo, que são células mortas, tá? Que são a prova d'água, que dão essa proteção, né? Essa proteção à água, né? A prova d'água, que é composto mais por queratina. E a derme, que é uma camada mais interna e é mais grossa e composta, na sua maioria, né, basicamente por um tecido conjuntivo. E aí você tem, dentro desse tecido conjuntivo, quais? Os folículos pilosos, os dutos de glândulas sudoríparas, então, que é do suor, responsável pelo suor, e glândulas sebáceas. Aí é que você começa a entender que essas estruturas, elas podem fornecer passagem, porque elas têm uma comunicação do meio externo para o meio interno da pele e do nosso corpo. Esses folículos, esses dutos, tanto de suor quanto de glândula sebácea, você vai ter contato da parte interna, ou seja, da nossa derme, para a parte mais externa, e podem ser um canal de passagem para esses micro-organismos. Nessa função da pele, nós temos a ação, por exemplo, da transpiração. Então, em que você tem aí as glândulas sudoríparas. Ela vai trazer umidade e nutrientes para o crescimento microbiano. Então, ela tem um pouco de sal, né? E aí ela pode inibir uma parte da microbiota, ou seja, ela ajuda na nutrição microbiana, ajuda. Só que, por ela ter sal, ela tem uma inibição, ou seja, ela não ajuda toda, né,
toda a diversidade microbiana. Ela vai ajudar uma parte dos micro-organismos e outra parte vai ficar como? Vai ficar inibida por conta da presença do sal. O sebo, então, vindo dessas glândulas sebáceas, é uma mistura de lipídios, proteínas com sais. E isso é uma fonte, né? Então, se você tem lipídio, você tem uma fonte energética muito grande, uma fonte nutritiva para os micro-organismos. Então, você tem aí possibilidades de crescimento microbiano. Lógico que não significa, né, que o crescimento microbiano, todo ele, vai nos trazer malefícios. Muito pelo contrário. A nossa pele, de uma maneira geral, ela é recoberta, a nossa pele não é estéril, né? A gente não tem a nossa pele como uma estrutura estéril, principalmente porque nós estamos em contato com o ambiente, tá? Mas o fato de nós termos contato com o ambiente também faz com que a superfície da nossa pele seja ocupada por micro-organismos que, inclusive, fornecem uma certa proteção a outros agentes que podem provocar doenças, tá? Ou seja, eles estão na superfície da nossa pele, ocupam espaço na nossa pele, ou seja, aquela visão de dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, nós temos uma série de micro-organismos na superfície da nossa pele. E isso serve também como proteção, porque são micro-organismos que não causam doença, né? E têm uma certa proteção, uma proteção física por ocupar um espaço já na nossa pele, não dando chance para que um agente patogênico venha a ocupar aquele espaço, e também produzem certas substâncias que inibem o crescimento e a instalação de micro-organismos patogênicos. Mas, né, como todos sabem também, podem haver falhas nesse sistema e no nosso sistema de proteção. E aí que os agentes patogênicos podem penetrar. Inclusive, alguns micro-organismos que não provocam comumente doenças, ou seja, não são patogênicos pela sua essência, mas por estar na pele e terem a oportunidade de penetrar através de um ferimento, através de um rompimento desse tecido, tá? Ele, porventura, pode vir a provocar alguma doença. Então, aqui nesse desenho, extraído do livro do Tortora, de microbiologia, ele mostra aqui um esquema, tá, das camadas da pele. Então, você tem lá em cima a epiderme, que é composta daquela estrutura mais externa com o extrato córneo. Você tem a derme, onde você tem ali alguns vasos, você tem glândulas sebáceas, conforme foi falado, tá? E você tem camadas subcutâneas mais abaixo ainda, onde você tem a base de glândulas sudoríparas, perdão, de nervos, do folículo piloso, onde é que você tem o pelo, né? Então a gente vai, o músculo eretor do pelo, né, que é interessante, que é aquela sensação do arrepio, né, que você tem, é esse pequeno músculo que está colocado aí, que você pode ver numa diagonal do seu lado direito. Ele trabalha no sentido de puxar essa base do pelo e fazer com que esse pelo fique na posição mais vertical, né, dando aquela sensação que nós falamos do arrepio, né? Então você consegue visualizar agora o porquê, como esse pelo consegue ficar ereto, né? Ficar numa posição vertical, é através desse músculo que se contrai, você puxa essa base, né? E aí, lá em cima, como tem só um ponto de saída, o que vai acontecer? Ele vai endireitar e ele vai ficar arrepiado, né? Então, essa é uma curiosidade aqui
dessa estrutura complexa que é a nossa pele. Então, como eu falei, a microbiota normal da pele. Então, nós temos uma microbiota normal. Então, esses micro-organismos que já fazem parte da nossa microbiota, que estão na superfície da nossa pele, eles têm uma maior resistência ao sal, porque nosso corpo transpira, e como foi falado, existe na transpiração a excreção de sal também, e isso pode provocar ali a inibição de certos micro-organismos. Mas os micro-organismos que fazem parte da nossa microbiota, eles têm uma resistência natural ao sal e também uma resistência ao ressecamento, ok? Agora, quando nós fazemos, né, uma lavagem vigorosa da nossa pele, vamos pegar a bucha, esfrega com a bucha, né, firmemente, você vai ter uma redução dessa microbiota, mas você não elimina totalmente, ok? Então, quando você esfrega, você vai ter ali uma redução dessa carga microbiana, mas você não vai eliminar. E os micro-organismos que permaneceram vão se multiplicar novamente e vão colonizar aquela área que teve uma remoção em excesso. Já a região de axilas e virílias, né, e virilha do nosso corpo, ela tem uma maior concentração microbiana. Por quê? Porque são áreas com maior umidade. É por isso, né, que você tem alguns produtos, principalmente alguns desodorantes, né, que fazem propaganda, que deixam o tecido mais seco, porque a área ela já é naturalmente mais úmida. E se você usar um desodorante que não seca tão rapidamente, você vai aumentar, né, digamos assim, você vai aumentar a umidade, aumentando a proliferação microbiana. É claro que o desodorante vai inibir, mas vai inibir de uma maneira mais química esse crescimento microbiano e, por consequência, a geração de odores advindos destes micro-organismos que estão em maior concentração ali, tá? Então, por isso que às vezes você tem alguns desodorantes que deixam a pele mais seca, são alguns sprays, né, aerossóis, que jogam, né, tem o seu produto químico, que vão inibir o crescimento microbiano, mas ao mesmo tempo eles vão deixar aquela região menos úmida. E essa menor umidade, além de dar uma proteção, também evita exalar, né? Evita exalar odores mais assim acentuados, digamos assim, né? Agora, existem micro-organismos que estão presentes, né, na microbiota da nossa pele, que chegam a causar um certo incômodo, né? Apesar de não serem uma doença, mas eles provocam um certo incômodo. Então, nós temos aí micro-organismos como o Propionibacterium acnes. O nome da espécie, acnes, já deu para perceber do que se trata. São micro-organismos anaeróbicos, né? Então, vivem em regiões com ausência de oxigênio. E habitantes dos folículos, ou seja, eles não ficam na parte mais externa, porque na parte mais externa tem oxigênio. E isso não é. E o oxigênio, a presença de oxigênio para um micro-organismo como esse, é tóxico. Então, ele fica nos folículos, lá embaixo, conforme aquele esqueminha que foi mostrado anteriormente. Então, eles são habitantes dessa região, dos folículos, né? E ele se mantém através das glândulas sebáceas. Porque, lembra que eu falei, as glândulas sebáceas liberam o chamado sebo, que são mistura de lipídios e outros sais, e ele se alimenta desse material.
Ele tem uma participação aonde? No processo de formação da acne. Eles produzem um ácido, que é o propiônico, com pH baixo, entre 3 e 5, tá? E é interessante que, apesar dele estar envolvido no processo de formação da acne, ele tem um efeito bacteriostático sobre outros micro-organismos. O que seria o entendimento de efeito bacteriostático? Nós temos dois efeitos: efeito bacteriostático, dentro da microbiologia, e efeito bactericida. O bactericida é com efeito para matar, ou seja, bactericida, se você tem um produto bactericida, ele vai matar um micro-organismo. Se você tem um efeito bacteriostático, você não mata um micro-organismo, mas você evita que ele se multiplique. Então, com isso, você mantém a população daquele micro-organismo estável. E é isso, tá, que o Propionibacterium acnes faz com outros micro-organismos presentes da microbiota que ficam próximos a ele. Ele mantém uma estabilidade de população microbiana, impedindo que esses micro-organismos se multipliquem e aumentem, né, a sua população próximo a ele. Existe outro micro-organismo, o Pittosporum ovale, também, que cresce já nas secreções oleosas da pele. E aí, quando ele cresce e se multiplica, né, em excesso, ele vai provocar uma descamação da pele, que nós chamamos de caspa. Tá? Então, a caspa, tá, ela é provocada por um Pittosporum ovale, ele cresce ali nas secreções, mas se ele tiver um crescimento em excesso, vai fazer com que haja uma descamação. E essa descamação é a caspa, que é principalmente, né, é visualizada, né, torna-se mais fácil a sua visualização na região superior, nos cabelos, né, nos nossos cabelos, porque ela começa a se destacar diante do restante da nossa pele, que entra em contato com a ação de vento e tudo mais, e o descamamento fica mais discreto. Mas no nosso cabelo, como ela ocorre a descamação e essas cascas, né, pequenas cascas, ficam aparentes no cabelo, presas ao cabelo, você consegue visualizar melhor, né? Mas isso não é uma coisa específica da superfície do nosso couro cabeludo. Pode acontecer em outras áreas do nosso corpo também. Algumas lesões da pele não necessariamente representam infecções da pele. Então, é interessante porque você pode, né, ter um efeito reflexo em outras doenças sistêmicas. Isso é uma lógica, porque às vezes você ocorre um rompimento, uma lesão na superfície da pele, você não necessariamente vai desenvolver uma doença na própria pele, naquela região. Esse rompimento pode, às vezes, proporcionar uma porta de entrada para que micro-organismos que estejam na própria superfície da pele naquele momento, ou que estejam no próprio objeto que causou aquele rompimento da pele, possam ter ali uma porta de entrada em que eles possam chegar, por exemplo, no sistema circulatório, através dos vasos sanguíneos, e aí se espalhar pelo corpo, chegando a outras regiões, provocando doenças diferentes. Né? Então, isso, por exemplo, pode ser estudado dentro de doenças do sistema circulatório, doenças do sistema linfático e outros tipos de doença, a depender de onde o micro-organismo vai usar os canais de circulação no nosso corpo, linfático ou circulatório, e chegar nos órgãos aos quais ele tem uma associação
mais próxima, mais íntima, e a partir dali se estabelecer e desenvolver uma doença. Tá? Então, ele pode ser, como eu disse, um reflexo de outras doenças sistêmicas, então, por conta dessa abertura. Essas variações das lesões, né, o tipo de lesão, pode ser usada no diagnóstico, e o foco pode ser uma outra doença, conforme eu falei. Ou seja, mas sempre é recomendável se observar o que está surgindo na pele do paciente. Ou seja, naquele ponto da lesão, fazer o acompanhamento, né? E estudar o tipo de lesão. Porque o tipo de lesão foi provocada, por exemplo, por um objeto antigo, enferrujado. Então, você já tem um potencial de diagnóstico de uma doença que pode adentrar através disso. Se foi uma faca, se aquela faca estava suja, se foi um instrumento cortante, por exemplo, usado em salões de beleza, por exemplo, um alicate, né? Por isso que é recomendadíssimo que você tenha, no caso das mulheres e homens, que tenham seu próprio instrumento, que façam uma esterilização, uma limpeza dele, né, frequente, né, usando um produto químico, fazendo uma lavagem vigorosa com escova, água, sabão, uma água fervente, tá? E não compartilhem o mesmo objeto em salões, principalmente, porque há o risco de que a limpeza, né, a limpeza daquele instrumental que vai ser usado em você possa não ter surtido tanto efeito, possa não ter sido feito de uma maneira tão dedicada como a gente faz com os nossos equipamentos. Então, por isso mesmo, é interessante que você leve o seu kit e peça para que a colaboradora faça uso do seu kit em você e não do próprio kit dessa pessoa. Porque você nunca tem a certeza de que aquele equipamento foi bem limpo e isso pode, às vezes, provocar doenças em você, lhe trazer doenças a depender do contato anterior que aquele instrumental tenha tido com outras pessoas. Então, sempre é importante esse alerta. Aqui você tem algumas lesões, né? Então, só o entendimento de lesões, né? A primeira aí da esquerda é uma vesícula. Então, você tem aí o líquido acumulado, mas a vesícula, ela é restrita a uma área muito pequenininha, tá? Então, ela tem a sua base com o acúmulo de líquido na superfície da pele, mas ela é restrita, muito pequena. Então, isso a gente chama de vesícula. E quando esse líquido ele sobe acima, né, ele fica acima do nível da pele. Já a bolha são vesículas também, um tipo de vesícula que você pode ver uma grande semelhança, só que maiores que 1 centímetro. Ou seja, você tem uma limitação da vesícula, em termos de tamanho, só que a bolha ela se estende maior, mas também com o acúmulo de líquido. E aí você tem outros, né? Lesões elevadas são lesões que aparentemente você visualiza uma sobreposição, um aumento da superfície da pele, né? Em que você pode ter apenas a lesão elevada, a gente chama de pápula, tá? E se você tiver pus na sua base, aí a gente chama de pústula. E você tem a mácula, que são simplesmente lesões planas e avermelhadas, mostrando um tecido lesionado mais inferior, mas você não tem geração de bolhas ou pústulas, né? Ou formação de pus. Então você tem só uma lesão avermelhada e plana. Então essas são as bases de lesões na pele que podem ocorrer, ademais aquelas causadas por rompimentos de instrumentação cortante, etc, etc. Continuando, falando sobre essas doenças bacterianas, que é o foco, né?
Infecções da pele. Aqui nós vamos falar sobre alguns micro-organismos e as infecções que eles provocam. O nosso intuito aqui não é trabalhar, não é apresentar para vocês vamos dizer assim, um tratamento, formas de tratamento, né? Nada disso. Porque isso é uma exclusividade da área da medicina, né? Da área médica, que vai analisar, vai verificar, né? Então, a nossa função aqui é mostrar o grupo de micro-organismos principais que tem o potencial, né, de causar lesões na nossa pele. E aqui a gente vai falar sobre doenças bacterianas, ou seja, causadas por bactérias. O intuito aqui é mostrar quais os principais grupos microbianos e não mostrar formas de tratamento, porque isso é uma atividade exclusiva para a área médica, em que o médico, baseado na experiência visual e em exames que ele venha solicitar de laboratórios, chega a um diagnóstico e, através desse diagnóstico, ele vai recomendar o melhor tratamento a ser indicado para aquela pessoa, levando em consideração não só a doença em si, mas fatores como sensibilidade do paciente, como a idade do paciente, né? O sexo do paciente, enfim, fatores de diagnóstico que não são apenas o foco, é um micro-organismo X, então a gente faz o tratamento Y. Não. O médico vai analisar o conjunto, o local onde está a infecção, aonde surgiu a infecção, para daí ele poder analisar e verificar qual seria a melhor forma, o melhor jeito para esse diagnóstico. Então, falando sobre doenças bacterianas, nós temos um grupo de micro-organismos que são os estafilococos, muito conhecidos por causar doenças na pele. São bactérias gram-positivas. Nós temos dois grupos de gram, né? Gram positivo e gram negativo. Então, o gram positivo ele tem como uma característica uma camada única. Você tem a bactéria, você tem uma membrana celular e no entorno da membrana celular da bactéria você tem uma camada mais grossa de um elemento chamado peptidoglicano, tá? Então, é uma camada única e bem grossa no entorno da bactéria. E aí ela é chamada de bactéria gram-positiva. Tem um diâmetro de meio até 1,5 micra. O que é a micra? Né, para que a gente possa visualizar o tamanho. Sabe aquele 1 milímetro, não é 1 centímetro, 1 milímetro da régua escolar que você tem em casa? Você pega aquele 1 milímetro, divide aquele 1 milímetro em 1000 partes. Então, cada parte dessas dividida por 1000 corresponde a uma micra. Então, as bactérias podem ter de meia micra até 1,5 micra, ou seja, é muito pequeno. A estrutura, pelo nome Staphylococcus, vem de estáfilo, que é um cacho de uva, e cocos por conta do formato cocoide, arredondado. Então, formam cachos, parecem cachos de uva. Elas se dividem, mas elas não se separam. Tem umas características bioquímicas, né? Por ter coagulase, que é um fenômeno de coagulação, é um teste químico, bioquímico. Podem ser coagulase positiva, coagulase negativa, em que elas produzem uma enzima que coagula a fibrina no sangue. Então, você faz um teste de laboratório, tá? Existem testes para isso, tá? Em que você pega os elementos que você adquire no laboratório e faz o teste desta bactéria com o elemento químico e que você vai ter a informação se ela é coagulase positiva ou coagulase negativa, ou seja, ela coagula ou não a fibrina do sangue. Geralmente, essa bactéria é patogênica quando a barreira cutânea, ou seja, a pele, é rompida e invadida por essa bactéria. Tá? E o mais conhecido deles é o Staphylococcus aureus, conhecido como um dos mais patogênicos. Então, ela é uma bactéria essencialmente oportunista.
tá? Porque ela pode estar presente na nossa superfície, não causa nenhum problema. Mas a partir do momento que ela consegue invadir por ocasião de uma abertura dessa pele, de um rompimento, e ela entra via corrente sanguínea, né? Ela consegue adentrar o nosso corpo, aí ela pode se tornar uma bactéria perigosa. Não só por lesões na própria pele, né? Já que ela está entrando e habitando regiões mais profundas da nossa pele, como se espalhar também pelo nosso corpo, provocando doenças em outras áreas e outros tecidos do nosso corpo. Então, Staphylococcus aureus, especificamente essa, ela tem coagulase positiva, alta correlação da coagulase com produção de toxina, ela produz leucocitina, cidina, que destrói os leucócitos, então é um dos nossos sistemas de defesa, que são os glóbulos brancos, ela destrói os leucócitos. Produz também uma toxina que a gente chama exfoliativa, ou seja, esfoliativa, que causa uma esfoliação na superfície. Então é interessante que ela permanece na superfície e não provoca nada. A partir do momento que ela penetra, ela pode aí se desenvolver e começar a provocar lesões na parte externa da pele. Por exemplo, a síndrome da pele escaldada, em crianças com menores de 2 anos de idade. Também ela pode ser associada a estágios tardios da síndrome de choque tóxico. Produzem enterotoxinas, ou seja, entero, né, no sistema gastrointestinal. Então, elas podem chegar até lá. Ah, mas ela entrou pela pele. Ela entrou pela pele, mas ela pegou, vamos dizer assim, uma carona, né, pelo sistema circulatório e pode chegar até o trato gastrointestinal. E lá ela pode produzir toxinas e provocar intoxicações. Aqui o exemplo da síndrome da pele escaldada em crianças. Então você vê aí essa descamação. Então quando ela está somente na superfície da pele, tudo bem, mas a partir do momento que ela entra e consegue adentrar a região da derme, chegando até a região da derme, ela vai provocar alguns efeitos que vão reproduzir, né, esses efeitos na área mais externa da pele, provocando essa pele escaldada. Parece que ela foi queimada, né? É por isso que chama de síndrome da pele escaldada. Ainda no Staphylococcus aureus, penetração através de aberturas naturais também pode ocorrer, infecção do folículo piloso, causando a foliculite, que nada mais é do que nada mais são, né, do que as espinhas. Então vocês percebem que ela está presente. E aí, dependendo do estado do paciente, da situação do paciente, você tem toda uma microbiota em equilíbrio na superfície da pele. Mas, em algum determinado momento, ocorre um desequilíbrio, essa bactéria aumenta, por exemplo, a sua população e penetra através da abertura natural. Não há um sistema de defesa no momento daquele paciente eficiente, ela promove essa infecção do folículo, por exemplo, e causa a formação de espinhas. Se você tiver um folículo já dos cílios, você já tem um outro nome, então não é uma foliculite, é um ordéolo, tá? Que é uma infecção nos cílios, tá? Então você tem um cílio, você tem um inchaço em volta com a apresentação de pus em grande quantidade, né? Então fica aquela bolotinha na base do cílio, então você chama de ordéolo. E você pode ter uma infecção mais séria no folículo. Então, o que é? Chamado de, que nós chamamos de furúnculo. Já é um abscesso, ou seja, já é mais profundo, tá? Com uma presença de pus. E aí esse abscesso, ele pode ser mais próximo à superfície ou bem mais profundo. E, então, essa drenagem do pus é recomendada para o sucesso do tratamento, mas não é aquela drenagem de pus feita em casa, em que a pessoa em casa pega com um cotonete
e vai retirando esse pus. Ela tem que ir para um tratamento hospitalar adequado com toda a asepsia. Por quê? Porque se você usar objetos que não têm um grau de esterilidade muito grande, você pode estar introduzindo naquela região, ao retirar o pus, introduzindo outros agentes microbianos que podem se espalhar pelo corpo e provocar outras doenças. Então, por isso que o tratamento do furúnculo, apesar de muitas pessoas acharem que é uma coisa mais fácil e pode ser feita em casa, o recomendável é que se leve a uma unidade de saúde para que todo o aparato instrumental utilizado seja um aparato descartável, estéril, para se evitar que hajam novas contaminações naquela abertura. E o fechamento desse abscesso tem que ser feito também com todo o cuidado e um tratamento adequado, evitando-se, assim, possíveis desdobramentos desagradáveis durante a retirada desse material do furúnculo. Então, fica aqui também a recomendação forte para que o tratamento do furúnculo seja numa unidade de saúde e não um tratamento caseiro, como é muito comum, infelizmente, pela nossa cultura, inclusive. Continuando, os streptococcus, né? Ali foi staphylococcus, agora são streptococcus. Elas são também cocos, vocês estão vendo, elas são esféricas, já gram-negativas, ou seja, a outra era gram-positiva, essa é gram-negativa. O que diferencia? A gram-negativa ela tem a membrana também, só que externamente ela tem 2 ou mais camadas. Uma camada em volta, mais fininha, de peptidoglicano, e uma outra camada também semelhante à própria membrana celular. Ou seja, logo de cara, né, bem grosseiramente falando, a gram-positiva tem apenas uma camada de peptidoglicano mais grosso. A gram-negativa tem 2 ou mais camadas, sendo que a camada de peptidoglicano é bem fininha, bem tênue. Tá? Então, essa é uma diferença grosseira que a gente está apontando aqui só para facilitar a visualização. Elas crescem em cadeias, ou seja, as outras crescem no formato de um cacho de uva. Essa não, é em forma de cadeia, parece um colarzinho de pérolas. Tá? E elas podem causar no nosso corpo, na pele, uma ampla variedade de doenças. Ao se multiplicarem, liberam toxinas, liberam enzimas. Dentre as toxinas, as principais, hemolisina, lisam a hemácia, ou seja, causam um rompimento da hemácia. Então, se a hemácia se rompe, ela morre. Então, você causa aí a perda das hemácias. Tá? Então, você tem aí as toxinas, a toxina alfa, a toxina beta e toxina gama hemolíticas. Então, gama hemolítico já são não hemolíticos, ou seja, não provocam a associação e o rompimento das hemácias, mas a alfa e beta provocam. Então, essa bactéria também é muito perigosa. Você tem Streptococcus pyogenes, beta-hemolítico, tá? Quando na camada dérmica, ou seja, quando ela está presente em grande quantidade na camada dérmica, na parte da derme, como provoca a erisipela. A pele erupciona, né? Ou seja, aumenta em pápulas vermelhas com o bordo alto. Então, aí o médico, o dermatologista, principalmente, que já tem uma experiência maior nessa área, ele consegue, ao visualizar esse tipo de estrutura na superfície da pele, ele já consegue identificar que se trata da erisipela. Tá? Podem causar infecção local, impetigo, que são pústulas também isoladas, revestidas de crostas, disseminadas pelo contato, porque naquela região das crostas, você tem uma prevalência e uma presença muito grande de bactérias. E aí o contato, tá? Podendo ser contato direto ou contato indireto, ou seja, uma toalha, você passa por aquela crosta, você pode provocar o rompimento dela. E com isso, células bacterianas podem ir presentes no tecido que foi usado
para passar por cima o objeto. E se uma outra pessoa fizer uso daquele mesmo produto, equipamento, tecido, que seja, você pode disseminar essa doença para uma outra pessoa. A gente não sabe ainda, não há uma certeza absoluta, se elas são a causa primária da doença ou se elas são oportunistas, ou seja, elas ocupam uma determinada região, podem aumentar a sua carga microbiana e a partir daí desenvolver. Não se sabe ainda se isso é uma causa primária, realmente a bactéria é provocadora da doença, ou ela aproveita um ambiente oportunamente para provocar a doença. Mas, enfim, ela está presente. Lembrando que todos esses diagnósticos sempre é muito interessante, é bom que, a partir do momento de coisas, de anormalidades na superfície da pele, um médico tem que ser levado ao médico, a uma unidade de saúde, em que o médico terá condições, pela experiência dele, solicitar exames ou, através da própria experiência também dele, diagnosticar e dar o tratamento correto. Aqui nós temos, por exemplo, uma figura, uma foto de uma erisipela típica, tá? Então, pela experiência que o profissional tem, ele chega ao diagnóstico num exame inicial visual, né? Depois ele pode pedir outros exames complementares, mas num exame visual ele consegue chegar pela experiência num diagnóstico inicial, né? Então porque são doenças na pele muito específicas, que têm características específicas e que isso facilita, né, a sua visualização. O impetigo, então aqui, é claro que quando a gente procura em livros, né, sempre se usa, conforme vocês podem ver a figura, casos com um desenvolvimento da doença mais avançado, que permite um diagnóstico mais rápido, inclusive, por conta da doença. É claro que, às vezes, pode-se chegar um paciente com uma crosta muito pequena, né, que ainda não está com desenvolvimento, um avanço tão grande. E aí o médico, pela experiência dele e pelos exames que ele pode ter em mãos para solicitar, aí ele chega no diagnóstico, né? Não precisa esperar chegar até esse caso, como, por exemplo, mostra a foto, para procurar um serviço médico. E é interessante que muitas vezes você procura o paciente, em muitos casos desses, que são assim, um avanço muito grande da doença, e perguntam, mas por que você não veio antes? Muitas vezes, ou por dificuldade de chegar ao serviço médico, né? Ou muitas vezes por vergonha de ir ao médico. Mas só que vai chegar um momento que a doença se desenvolve de uma forma tão grande que a pessoa não tem escolha e vai até o tratamento médico. Então, muitas vezes, para se chegar a isso, passou muito tempo. Para se chegar a isso, a doença iniciou com pequenas manchas de tamanho e limitação pequena, mas a pessoa acabou não indo procurar o médico, mas quando chegou num momento que não dava mais, digamos assim, aí que ela foi procurar. Então, sempre um alerta, né, para que as pessoas realmente procurem a unidade mais próxima para fazer um diagnóstico precoce, para que o tratamento também seja mais curto e surta mais efeito. Porque uma lesão mais extensa pode gerar um tratamento mais dispendioso e mais longo, com uma maior dedicação por parte do paciente e das pessoas que o acompanham. Então, esses estreptococos podem causar infecções cutâneas, por exemplo, produção de streptoquinases, que dissolvem o coágulo, então é extremamente perigoso. Hialuronidase, é o ácido hialurônico, este nomezinho sempre é um trava-língua, hialurônico ligante do tecido conjuntivo. Também produzem infecções no DNA, outras proteases,
os estreptococos podem produzir toxinas eritrogênicas, tá? Que é o exantema da escarlatina, ou seja, provocam aí a escarlatina. Tem o Streptococcus do grupo A, esse é extremamente perigoso, é aquele que a gente chama bactéria carnívora ou bactéria devoradora, né? Teve alguns casos aí, principalmente nos Estados Unidos, que tem colocado que a bactéria devoradora, né, de carne, de tecido humano, ela tem uma taxa de mortalidade maior que 40%, e ela tem como característica a destruição do tecido sólido, destruição de músculos e de revestimentos. E na questão de revestimento, que é a pele, é um diagnóstico da doença chamada fasciite necrosante. Então, o diagnóstico tem que ser feito de uma maneira rápida e o tratamento tem que ser feito de uma forma mais rápida possível para que o tecido lesionado não se estenda muito e, com isso, você possa, inclusive, salvar o paciente, tendo em vista que a taxa de mortalidade é extremamente alta, porque passa dos 40%. Aqui nós temos o exemplo da fasciite necrosante, então você tem aí pontos, né, de necrose por toda a superfície da pele, no caso aqui da perna, né, região do tornozelo e região ali da superfície, né, do peito do pé, digamos assim, região da canela do paciente. Então você tem aí toda essa área inicial aí da superfície, fora a infecção interna que pode causar destruição de toda a musculatura e pode desenvolver, inclusive, chegando ao óbito. Bactéria, Pseudomonas ainda, outra bactéria gram-negativa, agora vocês já sabem a diferença entre gram-positivo e gram-negativo, já é uma bactéria aeróbica, ou seja, vive na presença de oxigênio. Essa bactéria é encontrada em solo, encontrada em água, ou seja, o solo é uma fonte, e água é uma fonte de contaminação. Então, dependendo do tipo, uma água suja, uma água contaminada, um solo, você ocorre um machucado, um rompimento de tecido, todo cuidado deve ser feito no sentido de você lavar o ferimento, fazer uma limpeza, uma asepsia daquele, daquele daquela superfície, né? Usar antissépticos, né? Fazer uma antisepsia, ou seja, limpar para reduzir uma carga microbiana que possivelmente pode conter esta bactéria e seria um foco de entrada. Uma das principais do grupo das pseudomonas é a Pseudomonas aeruginosa. É um modelo de patógeno oportunista, porque ela vive normalmente no solo, na água, mas a partir do momento de um rompimento dessa pele, ela vai vai aproveitar aquele momento oportuno para penetrar na sua pele. E aí você tem um desenvolvimento de uma dermatite por pseudomonas, por exemplo, autolimitado, ou seja, ela tem um prazo na superfície da pele, né, na área da pele, causando dermatite, uma infecção, 2 semanas. Normalmente é associado a saunas, piscinas, banheiras, porque é um ambiente em que há muitas pessoas, né, que transitam ali. Então, a partir do momento em que você já está com o seu traje mínimo numa sauna, por exemplo, ou numa piscina, e uma banheira que for de uso contínuo, né, em hotéis, por exemplo, você não sabe como se deu a limpeza e a higienização desses locais. Então, todo cuidado é pouco. Tá? Então, onde há alta concentração de pessoas, você pode ter uma redução da efetividade do cloro, a depender do tipo de cloro, como a pessoa está aplicando, e com isso você tem muitas pessoas, você tem pele, você tem nutrientes espalhados por toda a superfície, né, gordura do nosso próprio corpo que ficam impregnadas nessas banheiras ou nessas bases de cadeiras, de bancos em sauna, e isso são fontes nutricionais para os micro-organismos e também para a Pseudomonas aeruginosa. Aqui nós temos, por exemplo, uma infecção, tá, no ouvido, a água quente
folículos pilosos se dilatam quando você usa muita água quente. Então, a sauna, por exemplo, né, você tem vapor de água quente. E aí os folículos pilosos se dilatam, e se você está em contato direto com o banco, você não usa proteção nessa pele, ou seja, pelo menos uma barreira, uma toalha, né, de proteção, esses folículos se dilatam e você pode ter a penetração desse micro-organismo. E aí você pode ter o desenvolvimento da infecção. Nadadores profissionais podem desenvolver otite, porque você tem uso frequente de piscinas, e se essas piscinas não têm o devido tratamento, a devida correção de cloro, numa quantidade adequada para que haja a redução e a morte desses micro-organismos oportunistas, você pode ter a penetração, tá? E o desenvolvimento de infecções e inflamações no canal auditivo. Pacientes queimados. Quando você tem um paciente queimado, em segundo e terceiro grau, você corre o risco, porque o paciente perdeu aquela camada de superfície que provoca, né, que nos dá proteção. Então, a facilidade da Pseudomonas penetrar é muito grande. Em ambientes hospitalares, você tem que tomar todo cuidado, porque a Pseudomonas aeruginosa, ela está presente no ambiente hospitalar em grande quantidade, e principalmente através de uma seleção microbiológica ali, do uso contínuo de agentes antimicrobianos, ele é um micro-organismo que tem uma alta taxa de resistência a antibióticos. Então, todo cuidado, mas todo cuidado com pacientes queimados, porque eles são altamente suscetíveis a infecções, por conta de não haver essa pele em sua funcionalidade agindo. Então, e no caso da Pseudomonas, quando há infecção, há o desenvolvimento de um pus azul esverdeado, que é um pigmento de piocianina ou fluoresceína causado pela Pseudomonas. E aqui nós temos o exemplo, por exemplo, né, desse pigmento, né, mais esverdeado, tá, que você tem ali. Então, é um pus com uma cor mais esverdeada, porque isso é indicativo, por exemplo, de uma infecção por Pseudomonas, por conta dessa produção. E essa do lado é uma infecção causada é uma bactéria, né, aumentada em microscopia eletrônica, que é a Pseudomonas fluorescens. Você tem Pseudomonas aeruginosa, você tem Pseudomonas fluorescens, cada uma com suas características. Aqui é uma Pseudomonas fluorescens, que tem essas pequenas cordas aí, são vários flagelos que auxiliam no deslocamento da bactéria. E a infecção na pele, já com um sintoma, né, como foi falado aqui no slide anterior, de um pus azul esverdeado, no caso aqui, a piocianina ou fluoresceína. Quando é mais esverdeado, né, então você tem aí a mistura entre esses pigmentos, podendo até, se você colocar uma luz ultravioleta, podendo até gerar uma certa luminescência por conta desses componentes. Então, vocês puderam ter aqui uma visualização de um grupo de micro-organismos que podem, inclusive, estar presentes na superfície da pele, que podem aproveitar, né, serem oportunistas, aproveitar aberturas em demasiado na nossa pele, provocando uma abertura na defesa, através de queimaduras, através de rompimentos, ou através só de uma ação de dilatação, fazendo com que esses micro-organismos penetrem, ocupem espaço e venham a se desenvolver localmente, provocando essas doenças que foram citadas, algumas delas, ou entrando e aproveitando o nosso sistema circulatório, nosso sistema linfático, e atingindo outros pontos do nosso corpo. Aqui um outro é uma visão mais drástica, né? Mas é uma Pseudomonas aeruginosa na região plantar da pele de um indivíduo. A acne é outro
também, né, afeta um grande número de pessoas. Casos mais graves, nós temos as acnes císticas, que são cistos, tá? Inflamados e que podem provocar cicatrizes permanentes. Tem início, casos gerais de acne, né? Você tem, qual é o início? Entupimento dos canais de sebo, tá? Então você tem o entupimento, então o sebo começa a acumular. Quando ele acumula na base, você tem o que nós chamamos de cravos brancos, tá? Então aqui é uma doença de pele, tá? Mas ela é provocada inicialmente por uma inflamação de um cisto, né? Então, o cisto, ou seja, o canal de sebo entope, você tem o chamado cravo branco. Quando esse sebo, né, que está acumulado, vem para a superfície, no poro da pele, e se aponta para fora, ele entra em contato com oxigênio. Entrando em contato com o oxigênio, ele muda a cor, porque ele oxida. E aí ele fica um cravo preto. Tá? A bactéria Propionibacterium acnes, ela vai metabolizar esse sebo. Tá? Então, gente, tem gente que pensa que aquele cravo preto que aparece na nossa pele é um ácaro. Tá? Não tem nada a ver, tá certo? Aquilo lá é apenas o próprio cravo, que era branco porque ele estava abaixo da pele, não estava em contato com oxigênio, ele veio para a superfície e aí ele entrou em contato. Quando ele entra em contato, oxidou, ele fica escuro, que nós chamamos de cravo preto. Tá? Essa bactéria, né, no caso aqui, o caso gerais de acne, entupimento de canais de sebo, acúmulo de sebo, a Propionibacterium acnes metaboliza esse sebo, formam-se ali ácidos graxos livres, e você tem o quê? Uma resposta inflamatória da pele, surgimento de pústulas e cicatrizes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na extração também dessa acne, porque pode vir a desenvolver outros desdobramentos a partir da extração dessa acne, né, desse cravo, né? Cosméticos bem oleosos agravam a situação. Em casos mais graves, ou seja, com espalhamento maior, você pode haver a necessidade, né, de um tratamento por um dermatologista. E aqui nós temos uma notícia, um link que eu coloquei, antigo, desde 2012, e que descobriram, inclusive, um vírus que vive na pele e que pode facilitar o tratamento dessas espinhas, né, dessa acne. Então, é muito interessante que eles estão verificando que esse vírus, em maior quantidade, quando você aumenta essa carga microbiana, essa carga desse vírus na pele, ele pode servir como um maior protetor da nossa pele. Então, aqui nós temos 2 casos de avanço, tá? E, ao que eu falo, acnes e cravo. Então, e ácaro. O ácaro, ele também sobrevive alimentando-se do sebo que é produzido pela nossa pele. E nós temos vários ácaros pelo nosso corpo, mas ele é diferente de um cravo, tá? Então, quando você retira o cravo, aquilo lá não é um ácaro, tá bom? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham tido uma compreensão geral, um entendimento que a microbiota da nossa pele realmente ela é diversa e muitos organismos estão na superfície da nossa pele e podem eventualmente provocar doenças. Então, qualquer dúvida, podem perguntar, contatar o Telesaúde Goiás para perguntas que elas chegarão até a mim, que eu poderei responder, e dúvidas técnicas sobre a parte já de informática, de conexões, contatem o suporte da Telesaúde Goiás. Muito obrigado e até a próxima.